Senhor Deus, é domingo, e nós entramos neste dia como quem atravessa uma porta. A porta não é feita de madeira, ela é feita de decisão. A decisão de parar, a decisão de buscar, a decisão de reconhecer que o coração precisa de mais do que rotina. Domingo é o dia em que o corpo tenta descansar, mas a alma precisa ser recolhida. E nós estamos aqui para isso, não para correr, não para produzir, não para provar nada, mas para ser encontrados pela Tua presença. Há pessoas que chegam a este domingo com alegria, outras chegam com um cansaço que não passa, outras chegam com o coração agitado, como se a semana nunca terminasse dentro da mente. Outras chegam carregando um peso silencioso, sem coragem de contar para ninguém. Outras chegam com medo do que vem pela frente, medo de não dar conta, medo de falhar, medo de perder, medo de ficar para trás. E há também quem chegou apenas por um fio de fé, como quem diz: Deus, se o Senhor não me tocar, eu não sei como sigo. Senhor, acolhe cada um. Acolhe quem está forte e quem está fraco. Acolhe quem está firme e quem está tremendo. Acolhe quem está confiante e quem está cansado de tentar. Acolhe quem está sorrindo e quem está segurando lágrimas. Acolhe quem está em casa, no quarto, na sala, com a família, sozinho, com a TV ligada, com o celular na mão, com a mente acelerada e o coração buscando um lugar seguro. Nós declaramos: este domingo será diferente. Não por causa da nossa força, mas por causa da Tua graça. Não por causa do nosso mérito, mas por causa de Jesus. Não por causa de palavras bonitas, mas por causa da Tua presença real. Pai, antes de avançarmos, eu peço algo que muda tudo. Fique até o final desta oração, não como quem aguenta um vídeo, mas como quem permanece diante do altar. Há pessoas que pulam partes porque estão acostumadas a viver no modo rápido, mas o Senhor não trabalha como a ansiedade trabalha. O Senhor cura em camadas. O Senhor fortalece em etapas. O Senhor recolhe primeiro, depois limpa, depois organiza, depois direciona, depois sela. E eu te digo com calma e com verdade: o final desta oração é um envio para a semana. E é justamente ali que muitos sentem um renovo diferente, uma paz que não dá para explicar, uma coragem tranquila que nasce do Espírito Santo. Então faça um compromisso. Não saia antes do amém final. Se você puder, escreva nos comentários uma frase só, sem esforço. Eu fico até o final com Deus. Não vou ficar pedindo comentário o tempo todo. Só este compromisso agora, porque ele muda a postura do coração. Ele diz: hoje eu não pulo a parte que Deus vai usar para me levantar. E se você sentir que esta oração pode alcançar alguém que está lutando em silêncio, compartilhe. Às vezes a pessoa não precisa de conselho, precisa de presença de Deus. E Deus usa coisas simples. Senhor, neste domingo nós abrimos o coração com humildade. Nós reconhecemos nossos limites e nossas falhas, não para nos condenar, mas para nos apresentar diante da Tua misericórdia. Porque quem se esconde não é curado. Quem se abre com sinceridade encontra graça. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que carregamos ansiedade como se fosse responsabilidade. Perdoa-nos por ter tentado controlar tudo e, no processo, ter perdido a paz. Perdoa-nos pelas vezes em que reagimos com dureza, quando o que o Senhor queria era mansidão. Perdoa-nos pelas palavras ditas no impulso, pelos julgamentos rápidos, pelas atitudes frias, pelas omissões, pelas escolhas feitas sem oração. Perdoa-nos quando o medo falou mais alto do que a fé. Perdoa-nos quando o desânimo ocupou o lugar da esperança. Perdoa-nos quando nos afastamos por cansaço e deixamos a alma secar. Perdoa-nos quando a pressão diária nos empurrou para longe do Senhor sem percebermos. E obrigado, Deus,
porque o teu perdão é abrigo. O teu perdão não humilha, ele restaura. O teu perdão não expõe, ele cura. O teu perdão não destrói, ele reconstrói. Hoje nós recebemos misericórdia, nós recebemos graça, nós recebemos um recomeço. Senhor, tem misericórdia. Cristo tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que Ele ama. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te damos graças. Nós te louvamos porque o Senhor é bom mesmo quando a vida é difícil. Nós te louvamos porque o Senhor é fiel mesmo quando a gente oscila. Nós te louvamos porque o Senhor é constante mesmo quando tudo ao redor muda. Nós te louvamos porque Jesus permanece sendo o nosso refúgio. Recebe, Pai, um louvor simples e verdadeiro. Recebe um louvor que não depende de música perfeita, mas de coração rendido. Recebe um louvor que não é performance, mas entrega. Recebe um louvor que nasce do fundo da alma e diz: Deus, eu preciso do Senhor. Senhor, fala conosco. Fala com quem está em dúvida. Fala com quem está cansado. Fala com quem está com medo. Fala com quem está sem esperança. Fala com quem precisa de direção. Fala com quem está tentando ser forte e está no limite. Tua palavra diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, nós viemos, com cansaços visíveis e invisíveis, com pressões que ninguém vê, com preocupações que a gente engole para não preocupar os outros, com dores emocionais que não têm nome, com um coração que quer descanso. Tua palavra diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, nós pedimos essa paz que guarda. Não é paz de aparência, é paz de guarda. Paz que protege a mente de pensamentos que sabotam. Paz que protege o coração de medos que crescem no silêncio. Tua palavra diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai, às vezes o coração teme a falta. Teme a falta de dinheiro, a falta de tempo, a falta de força, a falta de saúde, a falta de amor, a falta de saída. Mas hoje nós dizemos: o Senhor é pastor, o Senhor cuida, o Senhor guia, o Senhor sustenta. E é por isso que a presença muda destinos, porque ela muda o interior. Ela muda a forma de caminhar. Ela muda o modo de decidir. Ela muda o modo de atravessar a semana. Ela muda a coragem, o foco, a esperança, a serenidade. Pai, há pessoas que querem paz como se fosse um cenário perfeito. Mas Jesus não prometeu cenário perfeito. Ele prometeu presença. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A paz cristã não é ausência de luta, é presença de Deus dentro da luta. É a certeza de que você não está sozinho. É a consciência de que o céu governa mesmo quando a terra treme. Por isso, Senhor, nós pedimos uma paz que não seja frágil, paz que aguenta contradição, paz que atravessa pressão, paz que não se quebra com notícia ruim, paz que permanece mesmo quando o dia é pesado. Nós pedimos a paz de Jesus, firme, serena, profunda. Senhor, acolhe agora o coração cansado. Acolhe quem está exausto de tentar e não ver resultado. Acolhe quem está sobrecarregado de responsabilidade. Acolhe quem sustenta a casa, sustenta a família, sustenta a si mesmo e por dentro sente que está no limite. Pai, dá descanso interior, não descanso de preguiça, mas descanso de fé. Descanso que não ignora os problemas, mas entrega os problemas ao Senhor. Descanso que não nega a realidade, mas confia que Deus governa a realidade. Que este domingo seja um lugar de repouso para a mente, um lugar de abrigo para o coração, um lugar de cura para as emoções. E aqui vai uma única chamada:
discreta. Se esta oração está te trazendo paz, deixe seu like e compartilhe com alguém. Domingo é dia de cuidado, e cuidado se multiplica. Senhor, há pessoas que estão cansadas de ser fortes o tempo todo, cansadas de segurar tudo, cansadas de resolver tudo, cansadas de parecer bem, cansadas de ter que dar conta. Pai, nesta manhã de domingo, quebra a necessidade de fingir. Dá permissão interior para descansar. Dá permissão para respirar. Dá permissão para não controlar tudo. Dá permissão para ser cuidado. Que o Senhor toque a parte sensível do coração, a parte que dói quando ninguém vê, a parte que se cala para não incomodar, a parte que guarda medo de falhar, a parte que está ferida por palavras, rejeições, decepções, ausências. Toca, Senhor, com o amor de Jesus, não com pressão, com amor, não com cobrança, com cuidado, não com dureza, com ternura. Senhor, nós levantamos intercessão e nós oramos por áreas específicas com profundidade, porque o Senhor conhece os detalhes. Pela saúde, Pai, visita quem está com o corpo cansado, quem enfrenta dor, quem enfrenta tratamento, quem aguarda exames, quem convive com medo de diagnóstico. Senhor, traz força no processo, traz esperança no caminho, traz melhora, traz cuidado, traz direção para os médicos, traz paz para a casa. Pelo emocional, visita quem vive ansiedade, quem tem crises, quem sente aperto no peito, quem tem pensamentos acelerados, quem tem medo do amanhã. Senhor, acalma, dá serenidade, dá estabilidade, dá descanso mental, traz uma paz que guarda. Pela família, Pai, visita famílias em tensão, onde há silêncio duro, onde há palavras que feriram, onde há mágoas acumuladas, onde há distanciamento. Senhor, traz reconciliação onde houver caminho, traz diálogo quando for possível, traz maturidade emocional. E quando não houver reconciliação imediata, traz paz para que ninguém se destrua por dentro. Pelo trabalho e provisão, Senhor, visita quem precisa de porta aberta, quem está desempregado, quem está endividado, quem está sob pressão financeira, quem sustenta a casa e está cansado. Pai, abre caminhos, dá estratégia, dá favor, dá oportunidades, dá provisão e guarda o coração para que a provisão não venha acompanhada de ansiedade, mas de gratidão e fé. Por decisões, Pai, visita quem está diante de escolhas difíceis, quem não sabe por onde ir, quem tem medo de errar. Senhor, dá discernimento, dá clareza, dá confirmação, fecha portas perigosas e abre portas certas, que a paz seja um sinal. Por proteção, Senhor, guarda os caminhos, guarda as entradas e saídas, guarda a casa, guarda o lar, guarda o corpo, guarda a mente, guarda de acidentes, guarda de maldade, guarda de armadilhas emocionais, guarda de palavras que ferem e de ambientes que drenam. Agora, com o coração mais aberto, este é o momento certo. Se você quiser, escreva nos comentários de forma simples. Meu pedido de oração neste domingo é: pode ser uma frase curta. Deus entende. Deus vê além do texto. Deus lê o coração por trás da palavra. E eu vou considerar esses pedidos nas próximas orações também. Senhor, recebe cada pedido. Recebe com compaixão. Recebe com cuidado. Recebe com poder. Recebe com direção. Que o céu responda no tempo certo, do jeito certo, com paz e com caminho. E para quem está na TV ou não pode comentar: Senhor, o Senhor conhece o pedido sem escrita. O Senhor conhece o pensamento. O Senhor conhece o suspiro. O Senhor conhece o choro contido. Recebe, Pai. Senhor, agora eu libero uma bênção sobre quem está ouvindo. Uma bênção que não é barulho, é presença. Uma bênção que não é exagero, é cuidado. Uma bênção que não é frase pronta, é sopro do céu. Que a presença de Deus visite este ambiente agora.
Que a paz de Jesus entre neste coração agora. Que o Espírito Santo reorganize pensamentos agora. Que o corpo relaxe agora. Que o coração desacelere agora. Abençoa quem está ouvindo no celular, com a cabeça cheia e o coração pedindo descanso. Abençoa quem está ouvindo na TV, buscando um domingo diferente para a família. Abençoa quem está sozinho e quem está acompanhado. Abençoa quem está forte e quem está frágil. Abençoa quem tem fé grande e quem tem fé pequena. Pai, transforma o restante deste domingo. Que a tarde seja leve, que a noite seja tranquila, que o sono seja profundo, que a mente descanse, que as emoções se reorganizem, que a esperança volte. E eu te peço, Senhor, dá um sinal nesta semana, um sinal simples, mas claro, uma resposta, uma porta, uma conversa que destrava, uma melhora, uma providência, um livramento, um recomeço, algo que confirme, Deus me viu. Senhor, consagramos a semana que começa. Nós não queremos entrar nela como quem corre, nós queremos entrar como quem confia. A segunda-feira está nas tuas mãos, com seus desafios e compromissos, com suas pressões e suas tarefas, com seus encontros e decisões. Vai à frente, Senhor. Abre caminhos, dá sabedoria, guarda de estresse desnecessário. A terça-feira está nas tuas mãos, quando o ritmo aperta e o coração pode cansar. Sustenta, renova, dá equilíbrio. A quarta-feira está nas tuas mãos. O meio da semana, quando muitos desanimam, dá firmeza, dá ânimo, dá foco. A quinta-feira está nas tuas mãos. Quando as pendências pesam, dá clareza, dá solução, dá avanço. A sexta-feira está nas tuas mãos. Guarda o coração de excessos, guarda a mente de desgaste, dá gratidão. O sábado está nas tuas mãos. Dá descanso real, reposição interior, paz na casa. E quando o próximo domingo chegar, que o coração possa dizer: Deus me sustentou. Senhor, fecha portas perigosas e abre portas certas. Livra de acidentes, livra de armadilhas, livra de decisões precipitadas. Guarda os caminhos, guarda a casa, guarda a mente. Nós declaramos: tudo vai dar certo porque confiamos em Jesus. Não porque tudo será fácil, mas porque Deus estará presente. Senhor, nós te louvamos de novo, agora com um louvor mais silencioso, um louvor que não precisa ser alto, um louvor que é permanência, um louvor que é descanso, um louvor que é coração aberto. Há momentos em que a alma não precisa falar muito, ela precisa permanecer. Permanecer é um ato de fé. Permanecer é dizer: eu não saio do altar antes da paz firmar dentro de mim. Que este domingo seja um domingo de permanência. Que a paz não seja só um momento, mas uma base. Senhor, agora nós entramos em um tempo diferente, um tempo mais lento, um tempo em que as palavras não correm, um tempo em que a alma escuta mais do que fala, um tempo em que o coração se inclina para ouvir o que o Senhor sussurra, não o que o barulho do mundo grita. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pai, muitos que estão aqui aprenderam a esperar correndo, esperar ansiosos, esperar preocupados, esperar imaginando cenários ruins, mas hoje o Senhor nos ensina a esperar em silêncio confiante, um silêncio que não é vazio, mas cheio de presença. Que quem está ouvindo agora sinta que Deus se inclina, não com pressa, não com cobrança, com cuidado, com atenção, com amor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Pai, o medo se apresenta de muitas formas. Às vezes ele não vem gritando. Ele vem como preocupação constante. Ele vem como antecipação negativa. Ele vem como cansaço mental. Ele vem como receio de tentar de novo. Mas hoje, neste domingo, nós declaramos: o Senhor é luz. Onde há luz, o medo perde força. Onde há luz, a confusão diminui. Onde há luz,
o caminho aparece. Que esta confiança não seja apenas uma frase bonita, mas uma âncora interior. Que o coração se apoie nela durante a semana inteira. Senhor, nós te apresentamos a mente que trabalha sem parar, a mente que revisita conversas antigas, a mente que antecipa problemas que ainda não aconteceram, a mente que se cobra além do necessário, a mente que se compara, a mente que se cansa. Pai, ensina esta mente a descansar, não desligando a responsabilidade, mas desligando a ansiedade. Que os pensamentos encontrem ordem, que o excesso diminua, que a clareza aumente, que o foco volte, que esta pessoa consiga dormir melhor, que consiga acordar com menos peso, que consiga pensar com mais equilíbrio, que consiga decidir sem desespero. A mente também é território do Senhor. Senhor, agora nós te apresentamos o coração, o lugar onde emoções se misturam, onde alegria e tristeza convivem, onde esperança e medo disputam espaço, onde lembranças doem, onde expectativas se frustram. Pai, organiza este coração, não arrancando sentimentos, mas colocando cada um no lugar certo. Que a tristeza não vire morada, que a raiva não vire identidade, que a frustração não vire visão de mundo, que o amor de Deus seja o centro, que a confiança cresça, que a esperança encontre espaço para respirar, que a alegria volte de forma simples, sem culpa. Senhor, nós te apresentamos a vida real, não a vida idealizada, a vida prática, o trabalho, as contas, os compromissos, os horários, as responsabilidades, as escolhas. Pai, entra no cotidiano, entra na agenda, entra nas reuniões, entra nas decisões pequenas, entra nas conversas difíceis, entra nas tarefas simples. Que a fé não fique restrita ao domingo, mas caminhe pela semana inteira. Que Deus esteja presente no comum, que o extraordinário aconteça no ordinário. Senhor, há pessoas aqui que precisam de direção, não de 1000 sinais confusos, mas de um caminho claro. Pessoas que estão diante de escolhas e não sabem qual passo dar. Pessoas que têm medo de errar de novo. Pessoas que não querem mais agir por impulso. Pai, guia com paz. Que a decisão certa venha acompanhada de serenidade. Que a porta errada não tenha descanso. Que o caminho certo tenha confirmação interior. Que o Senhor feche o que precisa ser fechado e abra o que precisa ser aberto. E que a pessoa tenha coragem de obedecer, mesmo quando o caminho não parece o mais fácil. Senhor, agora nós intercedemos por outras pessoas, pessoas que não estão ouvindo esta oração, mas vivem dentro do nosso coração. Intercedemos por filhos, por pais, por cônjuges, por amigos, por pessoas que estão distantes, por pessoas que estão feridas, por pessoas que estão perdidas, por pessoas que estão cansadas. Pai, visita cada uma. Onde houver dor, leva consolo. Onde houver confusão, leva clareza. Onde houver frieza, leva sensibilidade. Onde houver afastamento, leva cuidado. Que esta oração alcance além de quem ouve. Que ela atravesse lares, histórias, situações. Agora faça uma pausa. Respire fundo. Não fale nada. Apenas permaneça. Este silêncio também é oração. Este silêncio também é entrega. Este silêncio também é fé. Deus trabalha muito quando o coração se aquieta. Senhor Deus, agora entramos em um lugar mais profundo. Um lugar que não aparece para os outros, mas que o Senhor conhece bem. O lugar onde ficam os pesos invisíveis, as cargas emocionais que ninguém vê, as pressões que não viram palavras, as feridas que não cicatrizaram como deveriam. Pai, há pessoas aqui que não estão presas por correntes externas, mas por tensões internas, tensões de expectativa, tensões de cobrança, tensões de medo, tensões de culpa, tensões de lembranças que insistem em voltar.
tensões de palavras que foram ditas e nunca esquecidas. Em nome de Jesus, nós pedimos libertação interior. Não libertação barulhenta, mas libertação silenciosa. Libertação que acontece quando o coração finalmente entende que não precisa mais carregar tudo sozinho. Libertação que acontece quando a alma aceita que pode descansar em Deus. Que sejam quebrados ciclos mentais que se repetem sem necessidade. Que sejam enfraquecidos pensamentos que drenam energia e não produzem vida. Que sejam dissolvidas amarras emocionais que já não fazem sentido, mas continuam ocupando espaço. Senhor, traz leveza interior. Não uma leveza artificial, mas uma leveza que nasce da confiança, que esta pessoa se sinta mais solta por dentro, mais livre para respirar, mais livre para sentir, mais livre para viver o presente sem o peso constante do passado. Pai, nós te apresentamos o medo que não grita, mas paralisa, o medo que não se apresenta como pânico, mas como cautela excessiva, o medo de errar, o medo de tentar de novo, o medo de perder, o medo de não ser suficiente, o medo de não dar conta. Senhor, o medo não foi feito para governar o coração. Ele pode até alertar, mas não pode comandar. E nós pedimos agora que a confiança volte a ocupar o lugar central, que o coração volte a expandir, que a alma volte a ousar com prudência, mas sem paralisia, que esta pessoa volte a acreditar que pode caminhar sem se destruir por dentro, que o Senhor substitua o medo por discernimento, substitua a insegurança por clareza, substitua a ansiedade por presença, substitua o pavor por uma coragem tranquila, madura, estável. Senhor, agora nós oramos por descanso, não apenas pelo sono, mas pelo descanso interior. Há pessoas que dormem e acordam cansadas, porque o corpo até repousa, mas a mente continua trabalhando, o coração continua em alerta, a alma continua em tensão. Pai, ensina este coração a descansar de verdade, ensina a confiar enquanto dorme, ensina a soltar enquanto descansa, ensina a não vigiar tudo o tempo todo, que o descanso não seja interrompido por preocupações excessivas, que o sono seja reparador, que a noite seja tranquila, que os pensamentos desacelerem, que o corpo relaxe, que a respiração se torne profunda, que o descanso venha como presente, não como esforço, que a pessoa deite e sinta segurança, que acorde com mais clareza, que o cansaço emocional diminua gradualmente. Senhor, há pessoas que estão vivendo no automático, acordam, cumprem tarefas, resolvem problemas, dormem, repetem. E no fundo do coração existe uma pergunta silenciosa: é só isso? Não por ingratidão, mas por sede de sentido. Pai, reacende o propósito, não como uma cobrança para fazer mais, mas como uma clareza para viver melhor. Propósito não é fazer grandes coisas, é fazer o que precisa ser feito com consciência e direção. Que esta pessoa volte a perceber valor no que faz, que volte a enxergar significado nas pequenas decisões, que volte a sentir que sua vida não é descartável, nem aleatória. Mostra, Senhor, que cada história importa, que cada caminhada tem valor, que cada processo tem sentido, mesmo quando não é rápido. Senhor, nós oramos agora pelo lar, pela casa, pelo ambiente onde esta pessoa vive, onde dorme, onde acorda, onde chora, onde se alegra, onde se cansa. Que esta casa seja lugar de paz, que o ambiente seja leve, que as palavras não machuquem, que o silêncio não seja pesado, que o descanso seja possível. Senhor, remove do lar tudo o que gera tensão constante, tudo o que provoca desgaste emocional, tudo o que rouba a tranquilidade. Que a casa seja um refúgio, não um campo de batalha. Que seja um lugar de recomposição, não de cobrança contínua.
Que o Senhor esteja presente nos detalhes do cotidiano. Pai, nós colocamos diante de Ti a família. Sabemos que família é lugar de amor, mas também de feridas. É onde somos mais verdadeiros, mas também mais vulneráveis. Senhor, visita relacionamentos familiares, onde a distância emocional traz sabedoria, onde há mágoas antigas, traz maturidade, onde há conflitos constantes, traz equilíbrio. Que ninguém se perca tentando salvar todo mundo. Que ninguém se anule para manter uma aparência de paz. Ensina limites saudáveis. Ensina diálogo quando possível. Ensina silêncio quando necessário. Que cada um faça sua parte sem carregar o peso que não é seu. Senhor, nós falamos agora sobre dinheiro, provisão e sustento, porque isso também afeta a alma, afeta o sono, afeta o humor, afeta os relacionamentos. Pai, dá sabedoria financeira, dá organização, dá discernimento, dá provisão, abre portas de trabalho, cria oportunidades, dá favor e guarda o coração da ansiedade excessiva. Que a provisão não venha acompanhada de medo constante, que haja equilíbrio entre responsabilidade e confiança, que ninguém se sinta pequeno por dificuldades financeiras, que ninguém se sinta definido por números, que o valor venha do Senhor. Agora, novamente, pare por alguns segundos, respire fundo, sinta o corpo, sinta o ambiente, sinta o momento. Este tempo não é vazio. É integração, é assentamento, é descanso. Deus continua trabalhando enquanto você respira. Senhor, nós declaramos com fé madura, confiamos em Ti. Não porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor é fiel. Não porque entendemos tudo, mas porque sabemos em quem confiamos. Nós escolhemos caminhar sem desespero. Escolhemos decidir sem pânico. Escolhemos viver um dia de cada vez. Escolhemos descansar quando for possível. Escolhemos pedir ajuda quando for necessário. Nossa fé não é barulhenta, é firme. Nossa confiança não é impulsiva, é estável. Nossa esperança não é ingênua, é sustentada pela Tua presença. Senhor Deus, agora nós entramos em um momento muito concreto desta oração. Nós pegamos a semana que vem pela frente e a colocamos diante do Senhor. Não como um bloco genérico, mas como dias reais, com realidades diferentes, pressões diferentes, necessidades diferentes. Pai, consagramos a segunda-feira, o dia em que o ritmo recomeça, as cobranças reaparecem, as responsabilidades se acumulam. Senhor, guarda o coração da ansiedade logo cedo, que o dia não comece no susto, mas na confiança. Que o Senhor organize pensamentos, compromissos e decisões. Que haja foco sem rigidez. Que haja produtividade sem esgotamento. Senhor, consagramos a terça-feira, quando o corpo começa a sentir o ritmo e a mente pode cansar. Dá equilíbrio, dá paciência, dá discernimento para lidar com pessoas e situações. Que nenhuma tensão desnecessária roube a paz construída neste domingo. Pai, consagramos a quarta-feira, o meio da semana, quando muitos se sentem cansados antes da hora. Senhor, renova forças, reajusta prioridades, remove a sensação de estar carregando tudo sozinho. Que haja ânimo renovado, não por obrigação, mas por sustentação do céu. Senhor, consagramos a quinta-feira, quando pendências pesam e decisões se aproximam. Dá clareza, fecha ciclos, resolve o que está em aberto, que a mente esteja organizada, que o coração esteja firme, que as escolhas sejam feitas com sabedoria. Pai, consagramos a sexta-feira, guarda o coração de excessos, guarda a mente do desgaste acumulado, que haja gratidão pelo que foi vencido, que haja responsabilidade até o fim do dia. Senhor, consagramos o sábado, dá descanso verdadeiro, não apenas pausa física, mas reposição interior.
Que o sábado cure o que a semana desgastou. E quando o próximo domingo chegar, que o coração possa reconhecer: Deus esteve comigo em todos os dias. Pai, nós te apresentamos o trabalho, os estudos, as responsabilidades profissionais e acadêmicas. Sabemos que é ali que muitas pressões se concentram. É ali que a mente se cansa. É ali que a comparação aparece. É ali que o medo de errar cresce. Senhor, dá sabedoria prática, dá concentração, dá criatividade, dá equilíbrio emocional, que o trabalho não consuma a identidade, que o desempenho não defina o valor, que o erro não vire condenação. Abençoa reuniões, provas, apresentações, decisões, projetos, conversas importantes, que haja clareza, que haja favor, que haja respeito, que haja portas abertas no tempo certo. E quando houver frustração, dá maturidade para lidar. Quando houver sucesso, dá humildade para permanecer firme. Senhor, nós oramos agora por decisões que precisam ser tomadas, decisões que envolvem mudança, decisões que envolvem risco, decisões que envolvem pessoas, decisões que envolvem futuro. Pai, remove a confusão, remove a pressa, remove a pressão externa que empurra para escolhas sem paz. Dá tempo interior, dá silêncio interior, dá sensibilidade para perceber a tua direção. Que a decisão certa venha acompanhada de paz, mesmo que exija coragem. Que a decisão errada perca força, mesmo que pareça atraente. Que o coração aprenda a confiar mais no Senhor do que na própria ansiedade. Senhor, agora entramos em um salmo que pode ser acompanhado com o coração. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confia em ti. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei, porque o Senhor está comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele cuidará de tudo. Que estas palavras se tornem resposta interior ao longo da semana, que elas voltem à mente nos momentos difíceis, que elas sustentem quando faltar força. Senhor, nós voltamos a orar pela mente, agora de forma prática, a mente que precisa lidar com prazos, com mensagens, com cobranças, com expectativas alheias. Pai, organiza os pensamentos, ajuda a separar o que é urgente do que é importante. Ajuda a não carregar tudo ao mesmo tempo. Ajuda a dizer não quando necessário. Ajuda a respeitar limites, que a mente não viva em estado de alerta constante, que haja pausas, que haja lucidez, que haja foco saudável, que o cansaço não vire irritação, que a pressão não vire desânimo. Senhor, nós colocamos diante de Ti todos os relacionamentos desta semana, conversas que ainda vão acontecer, encontros marcados, diálogos difíceis, situações delicadas. Dá sabedoria para falar sem ferir, dá sensibilidade para ouvir sem julgar, dá maturidade para não reagir no impulso, dá firmeza para estabelecer limites quando necessário. Onde houver tensão, traz equilíbrio. Onde houver ruído, traz clareza. Onde houver afastamento, traz discernimento. Que ninguém se perca tentando agradar a todos. Que ninguém se anule para manter uma falsa paz. Senhor, pedimos proteção. Proteção que não é medo, é cuidado. Proteção que não paralisa, mas guarda. Guarda os caminhos, guarda as entradas e saídas, guarda os deslocamentos, guarda o corpo, guarda a mente, guarda o coração. Livra de acidentes, livra de armadilhas invisíveis, livra de decisões precipitadas, livra de ambientes que drenam, livra de pessoas que ferem sem perceber. Que a proteção do Senhor acompanhe cada passo. Que o coração caminhe seguro, não tenso. Senhor, agora o louvor fica mais quieto, menos palavras, mais presença. Um louvor que não precisa explicar nada. Um louvor que apenas permanece. Há momentos em que a alma não quer falar, quer ficar, quer descansar na presença de Deus, quer sentir segurança, quer se sentir cuidada.
Recebe, Senhor, este louvor silencioso, este louvor simples, este louvor verdadeiro. Senhor Deus, antes de encerrar, nós olhamos para tudo o que foi vivido neste tempo. Não foi apenas uma oração longa, foi um caminho, um percurso interior, um deslocamento do barulho para o silêncio, da pressa para a presença, do peso para a confiança. Quem chegou aqui não chegou por acaso. Chegou porque precisava. Precisava parar, precisava respirar, precisava se ouvir, precisava se apresentar diante do Senhor sem máscara, sem performance, sem obrigação. Pai, nada do que foi vivido aqui é perdido. Cada palavra encontrou um lugar, cada silêncio teve sentido, cada pausa teve propósito, cada entrega foi vista, cada pedido foi ouvido. Este domingo não foi apenas mais um dia, foi um reencontro. Senhor, nós agradecemos. Agradecemos porque o Senhor esteve presente do início ao fim. Agradecemos porque não fomos pressionados, mas conduzidos. Agradecemos porque não fomos cobrados, mas acolhidos. Obrigado pelo descanso que começou a se formar. Obrigado pela clareza que começou a surgir. Obrigado pela esperança que voltou a respirar. Obrigado pela fé que se reorganizou sem barulho. Obrigado porque o Senhor não nos trata como números, mas como filhos. Obrigado porque o Senhor conhece nossas limitações e ainda assim caminha conosco. Obrigado porque o Senhor permanece quando tudo parece instável. Que a gratidão não seja apenas um sentimento momentâneo, mas uma postura para a semana que começa. Pai, agora nós selamos tudo o que foi colocado diante de Ti. Selamos para que não se perca no caminho de volta à rotina. Selamos para que não seja roubado pela pressa. Selamos para que não seja abafado pelas preocupações do dia a dia. Selamos a paz que começou a se instalar. Selamos a confiança que foi construída. Selamos as decisões que foram alinhadas. Selamos os pedidos que foram apresentados. Selamos as entregas feitas em silêncio. Que nada do que foi tratado aqui volte ao estado anterior. Que o coração não volte a carregar o que foi entregue. Que a mente não volte ao mesmo ciclo de desgaste. Que a fé não volte a ser apenas discurso. O que foi colocado nas mãos de Deus permanece nas mãos de Deus. Senhor, agora nós abençoamos a semana que começa, não com pressa, mas com consciência. Abençoamos cada dia antes que ele aconteça. Abençoamos cada passo antes que seja dado. Que a segunda-feira venha com direção e serenidade. Que a terça-feira venha com equilíbrio emocional. Que a quarta-feira venha com força renovada. Que a quinta-feira venha com sabedoria nas decisões. Que a sexta-feira venha com gratidão e responsabilidade. Que o sábado venha com descanso verdadeiro. Que haja ordem onde antes havia confusão. Que haja clareza onde antes havia dúvida. Que haja leveza onde antes havia peso. Que haja esperança onde antes havia medo. Nós declaramos com fé firme e tranquila: tudo vai dar certo, porque confiamos em Jesus. Não porque tudo será fácil, não porque não haverá desafios, mas porque Deus estará presente em cada detalhe. Senhor, abençoa esta casa, o lugar para onde a pessoa volta depois dos dias difíceis, o lugar onde o corpo repousa, o lugar onde a alma precisa se sentir segura. Que haja paz no ambiente, que haja leveza nas conversas, que haja descanso no silêncio, que haja respeito nas diferenças, que esta casa seja um lugar de recomposição e não de desgaste, um lugar onde a presença de Deus seja sentida, mesmo sem palavras religiosas. Abençoa quem mora aqui, abençoa quem passa por aqui, abençoa quem carrega esta casa no coração, mesmo à distância. Que o Senhor abençoe o seu coração e o guarde, que guarde seus sentimentos, que guarde suas intenções, que guarde suas fragilidades, que o Senhor ilumine sua mente e a livre de excessos,
que fortaleça seu espírito sem endurecer sua sensibilidade, que renove suas forças sem apagar sua humanidade, que você caminhe com firmeza, mas também com gentileza consigo mesmo. Agora, antes do encerramento final, fique em silêncio por alguns segundos. Não peça nada, não explique nada, apenas permaneça. Este silêncio não é vazio, é presença, é descanso, é confiança. Senhor, como no final de uma missa, nós não encerramos fugindo, nós encerramos sendo enviados. Envia-nos para viver o que foi orado, para caminhar com mais consciência, para decidir com mais calma, para trabalhar com mais equilíbrio, para amar com mais maturidade, para descansar sem culpa. Que este domingo continue ecoando ao longo da semana, que quando o dia apertar, o coração se lembre: eu estive na presença de Deus e isso me sustenta. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje, amanhã e sempre. Vá em paz, não sozinho, não desamparado, não sem direção. Deus vai com você. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, trouxe paz, trouxe alívio, trouxe calma, não vá embora em silêncio. Um simples like, um comentário de fé e um compartilhamento ajudam outras vidas que estão precisando desta proteção. E se quiser receber orações diariamente, acompanhe o canal Minuto de Oração.